Estamos ao vivo para mais uma live sobre um livro poderoso, Campo de Batalha da Mente. Vou esperar alguns minutos, acredito que daqui a pouco algumas pessoas vão estar chegando, vão entrar para receber esse conteúdo maravilhoso. Raicinha já chegou, né, Raicinha? Minha sobrinha, acredito que seja ela. Oi, tia, tudo bom? Ana entrou, seja bem-vinda, Ana. Paz do Senhor, tudo bom? Vai mandando um aviãozinho aí para as mulheres, vai convidando a mulherada aí para entrar nessa live poderosa, que eu creio que Deus vai falar com cada uma de vocês aqui. Será uma live destravadora, será algo que Deus vai fazer na vida de cada uma de vocês. Assim como fez na minha, vai fazer na vida de vocês também. Então já começa compartilhando, já começa chamando essa amiga, essa mãe, tia, não sei quem você quer chamar, mas eu te encorajo. Chama essa mulher aí preciosa. A Ruda, a Aline, né? Seja bem-vinda, amada, em nome de Jesus. Fica aqui conosco para que você receba muitas pérolas da parte do Senhor. E muitas coisas vão acontecer. Eu creio que nessa live, vidas serão libertas, serão transformadas. Mas me contem, como é que vocês estão? Quem aqui assistiu a live de ontem? E eu iniciei com a introdução falando sobre a importância da mente. Quem aqui assistiu, se não assistiu, eu te encorajo a ir lá depois, está lá no Instagram. Não sei por quantos dias eu vou deixar, mas está lá a introdução para que você possa começar a entender. Nós estamos aqui com esse livro, que é o Campo de Batalha da Mente, da autora e pastora Joyce Meyer. Poderoso demais esse livro aqui. Se você ainda não tem, eu te encorajo a comprá-lo. Te encorajo a procurar, porque ele é fora de série. É muito, muito bom mesmo. Então, ontem foi a primeira live falando sobre a introdução. Oi, Carlinha. Paz do Senhor, Carlinha. Minha mentorada top das galáxias está aí. Seja bem-vinda, Carlinha. Chama as amigas aí, Carlinha. Manda o direct, manda o aviãozinho aí para a mulherada, para as tuas amigas, para que elas possam estar aqui junto conosco. Então, ontem foi muito prazeroso, foi muito bom. Foi o início de uma jornada que eu vou estar trabalhando todos os dias que eu puder, óbvio, porque eu trabalho. Mas eu vou concluir o livro todo, são 25 capítulos. Então, 25 dias estarei aqui, derramando conhecimento, obedecendo ao Senhor, que Ele pediu para que eu falasse com quem está disposto a ouvir, saber mais sobre a mente. Então, se você não tem esse, pais, amigas, se você ainda não tem esse livro, te encorajo. Compra já, vai correndo lá na Amazon, vai na loja americana, não sei onde é que você pode comprar, mas tem vários lugares, Livraria Cristã, Plenitude, você pode comprar e é muito, muito bom mesmo, tá? Eu quero avisar vocês que hoje o tema que nós vamos abordar é a mente é um campo de batalha. A mente é um campo de batalha. Esse tema nós vamos levar em média de 30 a 45 minutos no máximo essa live. Possa ser até que seja menos, não sei. Vai depender aqui do decorrer do que eu estiver falando, vai fluindo as coisas. Mas a minha meta é que não passe desses 45 minutos. Mas eu quero estar aqui jorrando, transbordando na vida de vocês. Sem agonia. Eu quero que você entenda. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí a pergunta também. E eu vou responder na medida que eu for vendo. Eu vou estar respondendo você. Lógico, se eu souber. Se eu não souber, eu guardo para os universitários e respondo você em outro momento, tá bom? Então, a mente, gente, é o principal campo de batalha. Por mais que você, até hoje, né, tenha acreditado que a sua guerra, a sua luta é contra pessoas, contra situações que você está vivendo, mas não é. O maior campo de batalha da tua vida, entende isso, é aqui, na tua mente. Então, nós mulheres temos muitos afazeres. Nós mulheres fazemos muitas coisas e temos um pensamento bem acelerado. E por muitas vezes acreditamos até que esses pensamentos só são nossos. E não são. Por quê? Porque estamos num campo de batalha. E aí vem pensamentos de insegurança, de medo, pensamentos negativos. Tudo isso você acredita muitas vezes que é seu. Mas se você não parar para pensar, feito eu falei ontem, parar para pensar no que você está pensando, você vai tomar posse daqueles pensamentos que vieram e você vai seguir a sua vida dessa forma. Então, você já passou, né? Se você não passou por alguma situação, eu queria saber se você já passou por alguma situação de, em algum momento você ficar assim, perguntando, meu Deus, eu tô conversando com alguém,
Tem alguém aqui dentro da minha cabeça conversando comigo? Porque parece que tem duas pessoas conversando comigo. Eu fico ouvindo como se fossem vozes. Você fala algo e vem outra informação. E você reluta, aí você pergunta. E vem aquele sentimento de que está realmente tendo uma batalha, uma guerra na sua mente. Oi, Fabi, paz, Fabi. Seja bem-vinda, Fabi. Então parece que tem uma guerra, várias pessoas na sua mente ali, e você não sabe o que é que está acontecendo. Mas de fato é uma guerra. É porque, como eu volto a dizer, a nossa mente é um campo de batalha. Então hoje nós vamos mergulhar nesse capítulo 1, que é da autora aí desse livro de Joyce Meyer. Vou mostrar novamente esse livro aqui, ó, Campo de Batalha da Mente, que nós estamos trabalhando. Nesse capítulo 1, ela vai abordar essa questão com muita propriedade, que essa pastora é uma bênção. Eu amo demais essa pastora. Eu acompanho, tenho vários livros dela. E fora os estudos que eu faço também na internet sobre a mesma, ela traz uma síntese logo no início desse capítulo. Que o diabo, gente, ele não começa atacando fora. Ele começa atacando dentro. E dentro da onde? Da nossa mente. Eu não sei vocês, mas quando eu era garota, eu assistia muito Pica-Pau. E lá tinha, né? Era conjecturado o anjinho e o diabinho. Vermelhinho, tal de chifre. E em vários desenhos também a gente via isso. Essa foi a forma que nós acreditamos, que foi nos passado, que essa é a imagem dele. Que ele vem dessa forma. Ou até usando pessoas. Mas eu quero te alertar que a maior forma que ele vem é na nossa mente. Ele vem fazendo algo de uma forma muito sutil, muito delicada, que você nem percebe que está acontecendo uma guerra, uma batalha, porque você acredita que esses pensamentos são teus. Você acredita que é você que está pensando aquilo ali. Eu vou dar um exemplo que aqui no livro ele fala, quando você lê, você vai ver com mais detalhes, né? Eu não vou detalhar tudo, porque senão vai ficar uma live muito extensa. Mas aqui no livro, no primeiro capítulo, ele fala o seguinte. Tem um exemplo de uma parábola de João e Maria. O que é que acontecia, João e Maria? Maria, ela por sua vez, uma mulher totalmente arrogante, uma mulher totalmente insubmissa ao marido João, uma mulher que ela não aceitava, ela queria ser independente, autoritária, batia de frente com ele para tudo. E aquilo estava gerando um mal-estar muito grande no casamento deles, a ponto dos filhos deles estarem com problemas até estomacais, porque estava havendo tanta briga, tanta situação na casa lá. E Maria, ela do mesmo jeito que ela falava isso, ela rebatia com ele, que não queria que ele fizesse nada, ela queria ser mandona de tudo. No fundo, ela queria que ele assumisse o papel dele como sacerdote, como cabeça, como líder. Mas ele não assumia, porque ela já estava naquela posição, ela tomou a posição. Mas por que será que Maria fazia isso? Maria, meninas, ela teve uma infância muito complicada. Infância essa que ela foi invalidada pelo pai. Infância essa que ela foi espancada pelo pai. Ela frequentemente, ela e a mãe dela, bastava o pai chegar em casa e ela era espancada. Do nada, bastava ele ter uma revolta, uma situação, ele descontava nelas. E aí eu falo para vocês, quantas pessoas nós não conhecemos que tem essa vida, que viveu isso na infância, que passou por situações semelhantes. Não sei se você conhece alguém, alguma menina, alguma mulher que passe por isso. E Maria, o que foi que Maria fez? Ela tinha um irmão e o irmão não apanhava. Então, na mente dela, era melhor ser homem. Na mente dela, mulher não tinha vez. Mas ela criou uma fortaleza. Tudo isso foi um plano bem elaborado do inimigo, tá? Tudo que Maria viu, ouviu e sentiu foi formando crenças para ela. E aí ela formou uma crença muito forte de que quando ela saísse de casa, homem nenhum daria ordem a ela. Homem nenhum daria mais ordem a ela. E assim ela ficou com essa verdade, com essa fortaleza na mente dela. Passaram-se os anos, Maria casou. Maria casa com quem? Com João. João, por sua vez, João ele foi também invalidado pela mãe dele. Como foi essa invalidação de João? A mãe dele era feito Maria. Era arrogante, ela era totalmente... não tinha sabedoria nenhuma. Ela invalidava o filho, dizendo que ele não tinha capacidade, que ele era burro, que ele era bestalhado, era lento. E João, algumas vezes, tentou argumentar, tentou fazer algo. E ele sempre perdia por ser contra a mãe dele. Então ele foi criado com essa informação de que não adiantava ele retrucar. Não adiantava ele discutir ou fazer algo, porque ele sempre ia perder. E que a melhor solução era ele ficar na dele.
Então, olha a disfunção. João ficou num papel, Maria ficou em outro. Eles casam. O que é que acontece? Eles vêm com cada um vem com as suas crenças. Cada um passou a se unir com suas fortalezas. Aí você pode dizer, Viviane, a solução para eles é aceitar Jesus. Pasmes, os dois aceitaram Jesus. Já fazem mais de 5 anos que eles tinham aceito Jesus. Só que antes eles eram infelizes e não sabiam da salvação. Agora eles tinham a certeza da salvação, porém continuavam infelizes. Por quê? Porque quando aceitamos Jesus, precisamos, Deus coloca lá em Romanos 12:2, que eu e você, nós, toda a humanidade, nós precisamos renovar a nossa mente. E como é essa renovação da mente? Precisamos renovar a nossa mente, precisa, na verdade, ser transformado pela renovação da mente. E como é essa renovação? Pela palavra de Deus. E essa renovação teria que ser todos os dias, com a verdade da palavra de Deus. Se não mudarmos, não renovarmos, vamos estar salvos, porém ainda com prisões na mente. Cada um de nós precisa entender o que é que está acontecendo na nossa mente, quais fortalezas eu vivo, você vive, e precisamos mudar, transformar pela palavra de Deus. Então, em meio a essa história que eu contei agora, essa parábola, eu vou falar para vocês 4 pontos centrais que Joyce Meyer aborda nesse livro. Tem muito mais pontos, gente, porque esse livro é muito rico, tá? Muito rico. Mas eu vou abordar aqui com vocês 4 pontos centrais. O primeiro ponto são as fortalezas mentais, que eu até já falei um pouco ontem. Quem assistiu a live, quem não assistiu, assiste depois. Fortalezas mentais. Uma palavra-chave que eu deixo para você aí, ó. Fortalezas. O que seria? Joyce, ela explica que fortalezas mentais são estruturas de pensamentos criadas, de mentiras, né, do inimigo, plano ao longo da vida, ele plantou ao longo da vida, coisas que você foi acreditando e você foi ouvindo e foi acreditando. Vou dar exemplo aqui para vocês. Não sei se vocês já passaram por isso. Já passou pela sua mente que você dizia assim para você, eu não sou capaz? Você já ouviu isso? Eu não sou capaz. Você mesma dizendo, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, eu vou ser sempre rejeitada, ou você nunca vai mudar. Quem nunca parou para ouvir essas frases na sua mente? Por diversas vezes, meninas, eu já ouvi essas frases. Só que eu não ouvi assim desse mesmo jeito, mas de rejeitada, eu escutava que eu não era amada, que ninguém gostava de mim. E eu tomava aquilo ali como posse e acreditava que era verdade, porque era como se fosse eu falando, mas não era eu falando, era o inimigo. Porque ontem eu contei, né? Eu tinha sido rejeitada pelo meu pai. Meu pai, com toda a inocência que ele teve, vítima gerou vítima. Meu pai, ele queria um menino. Então ele falava o tempo todo, Viviane é um menino que eu não tive, Viviane é um menino que eu não tive. E eu sabia que ele não queria uma menina, então o sentimento de rejeição ficou lá dentro. E aí, por várias vezes, eu ouvi essas histórias, essas informações de que eu não era amada, de que eu não era cuidada, enfim, eram frases que o inimigo colocava. Então, essas mentiras, elas se tornam o quê? Prisões, são muros que nos aprisionam. E muitas vezes, percebemos que estamos vivendo dentro dessas prisões. Nem percebemos, né, na verdade. Acreditamos que o problema está no outro. Fomos educadas a olhar para fora. Fomos educadas a olhar para outras pessoas. Fomos educadas a apontar o dedo. Olhar que, feito Maria, olhava sempre para João. O problema era João, Mas Maria tinha um problema e João também tinha um problema. Se ambos parassem para olhar para eles, eles iriam mudar. E o problema seria resolvido. Então, o primeiro ponto que eu trago para você aqui são fortalezas mentais. Para e pensa. Já começou a identificar assim, nossa, eu ouvi coisa dos meus pais quando eu era criança, que eu não era capaz, que eu fui uma menina burra, que eu fui uma menina desajeitada, ou que a minha irmã era mais inteligente do que eu. Tudo isso, gente, são fortalezas que o inimigo ele vai usando pessoas, tá? Também, e a nossa própria mente, para que a gente fique guardando essas fortalezas, esses muros, e a nossa vida vai sendo pautada, vai sendo totalmente o quê? Paralisada. O ponto 2, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o diabo, ele é um mentiroso astuto. Não tem nenhuma novidade, né? Todo mundo já sabe disso. Então, a palavra-chave é mentira. Ok, Viviane, qual a novidade nisso? Ele é muito estratégico. Ele não chega dizendo para você a mentira completa. Ele não chega dizendo isso. Ele apresenta pensamentos sutis, como se fossem nossos. E a mente, se não estiver vigiada, começa a aceitar isso como verdade. Como? Imagine vocês que vem um pensamento que Deus tem para a sua vida, um sonho. Algo grande para a sua vida. Então você tem aquele sonho, mas aí vem um pensamento.
Você já tentou outras vezes e não deu certo. Não se iluda de novo. Ou seja, ele não disse que você não iria conseguir. Ele não falou a mentira completa. Ele jogou pensamentos sutis. Ele jogou uma semente. Só um minutinho. Ele jogou uma semente. Essa semente ela foi plantada. Se você não combate com a verdade da palavra de Deus, você aceita e fica paralisada. Porque você acredita que aquilo ali foi simplesmente uma conversa sua. Eu acredito que eu não consigo, já tentei outras vezes, já tentei de tudo. Temos esse costume, né? De dizer, eu já fiz de tudo. Tudo já está feito, não tem mais chance para mim. Você precisa parar para pensar o que você está pensando. Você precisa parar para analisar o que é de fato que está na tua mente. Porque, como eu falei ontem, assim como o homem pensa, assim ele é. A tua vida, os teus resultados, eles são pautados por pensamentos. Ontem eu tive uma mastermind que eu tenho, sou mentorada desde segunda-feira. E eu confesso a vocês que eu estou numa busca para a questão do meu físico. Voltar a ter gosto pela musculação. Porque já faz um tempo que eu vou para academia, malho uma vez ou outra e eu paro. Malho uma vez ou outra eu paro. E aí ontem virou algo na minha mente, né? Que não é novidade. Eu falo isso direto para minhas mentoradas. Tem até aqui, inclusive, tem na sala Carlinha, tem Kathleen. Eu sempre falo sobre isso, sobre pensamento. Mas aí, quando ontem na Mastermind, eu entendi que os pensamentos que eu estava tendo sobre a musculação era: eu vou ficar cansada, vai doer, eu já tentei tantas as vezes e não tive o resultado que eu queria. Então, aqueles pensamentos estavam me sabotando, estavam me paralisando. Então, ontem eu disse, não, peraí, tá algo errado. Se eu quero mudar meu resultado, eu preciso mudar primeiro o quê? A minha forma de pensar. Então, de ontem para cá, eu já mudei a forma. Hoje já fui malhar e eu declaro que eu vou estar seguindo em nome de Jesus, porque eu entendi que eu preciso de fato mudar o que eu estou pensando sobre a musculação. É só um exemplo, abrindo parênteses para vocês. Então, o terceiro ponto, gente, aqui que eu trago para vocês, a palavra de Deus é a nossa arma. Palavra-chave, arma. Joyce, gente, ela vai nos lembrar que nós não estamos sem recurso, nós temos o recurso. A Bíblia é poderosa para desarmar os pensamentos errados. Só que será que você, eu, temos utilizado de fato a palavra de Deus? Ou só às vezes no domingo, quando a gente vai na igreja, a gente lê alguns versículos, ou na segunda-feira, a palavra, gente, tem que estar aqui, ó, tem que estar na nossa boca. Eu vou ler para vocês aqui um versículo que é poderoso, depois vocês leiam, que está lá em João 31:32, que diz assim, ó. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu preciso estar na palavra, eu preciso conhecer a palavra. E não é só conhecer e deixar guardado, eu preciso usá-la. Eu preciso me municiar com essa palavra. Eu preciso tomar posse dela, principalmente nos momentos que eu estou num ataque. Então, se vem um pensamento sobre mim assim, você não tem valor algum, você vai olhar, peraí, isso é uma verdade? Eu falei ontem, você tem que refutar, pensar no que está pensando. Isso é uma verdade? O que a palavra de Deus diz sobre mim? O que ela fala? Qual é a verdade da palavra de Deus? Aí eu vou declarar, Salmo 139:14. Eu sou maravilhosamente feita por Deus. Então essa informação de que você não tem valor, isso cai por terra. Porque eu estou indo com a espada, eu estou indo com a palavra de Deus, estou indo com a verdade. Só que se eu não paro para pensar no que eu estou pensando, eu não tomo conhecimento do que está vindo na minha mente, eu não entendo que eu estou numa guerra, numa batalha que é na minha mente, eu vou achar que aquelas vozes sou eu mesma falando e aquilo sou eu. E aí, muitas vezes a gente faz o quê? Tá aqui na mente e você ainda fala. A palavra ela tem poder. Aí você chega para uma amiga, chega para alguém ou joga para o mundo e diz que eu não tenho valor. Eu não sirvo para nada. Eu não consigo fazer nada. Eu sou isso, eu sou aquilo. Vai se autodepreciando. Vai se automutilando, vamos dizer assim, né? Aí a questão do teu emocional, de quem você é, por palavras que foram malditas, o inimigo lançou na sua mente. E você não sabia de onde veio, mas você tomou posse. Por quê? Ele se faz usando a terceira pessoa do singular como se fosse você, como se fosse cada um de nós falando ao nosso respeito. Então, se você não para pensar o que está vindo na sua mente, infelizmente, o que o inimigo ele quer, se ele ganha a batalha na mente, ele já ganhou a guerra. Ele não se preocupa com você
Se você está fazendo... Eu vou deixar um vídeo, um filme para vocês aqui. Se vocês puderem, assistam depois e me contem. O nome do filme é O Diabo no Banco dos Réus. Esse filme eu achei maravilhoso. Se você for assistir, você pede revelação a Deus. Diz, Deus, eu quero assistir esse vídeo agora com visão espiritual. Não assiste só por assistir, não. Quando eu assisti esse vídeo, tem uma parte lá, não vou contar muito para você, né, não perder a vontade, mas tem uma parte que o diabo está no banco dos réus e aí o juiz, né, ele começa a indagar, começa a questionar com o inimigo. E aí o Satanás ele faz assim, excelência, por que eu estou sendo julgado, por que eu estou sendo condenado, um termo assim que ele fala, né, porque eu estou sendo dito que essa informação está errada. Eu não faço nada, eu só dou a ideia. Quem executa são eles. Eu não fiz nada. Eu só dei ideia. Por que eu estou sendo tão querendo me punir? Gente, e é verdade. Ele dá a ideia. Quem executa somos nós. Quem toma posse daquilo ali que ele falou é cada um de nós. Só que eu e você, nós não precisamos. A gente não precisa ficar com essas mentiras. O quarto ponto, ele fala justamente sobre isso. Você precisa levar todo o pensamento cativo. Cativo a quem? A Jesus Cristo. A palavra-chave aqui é o controle. Quem tem que estar no controle é a palavra do Senhor. Então, Joyce, ela enfatiza que nós não somos obrigadas a aceitar qualquer pensamento. Antes, eu achava que tudo que vinha era eu que estava pensando. Quando eu era mais nova, tudo que vinha eu ficava lá pensando, achava que era eu. Agora eu entendo que não sou eu. Agora eu entendo que eu posso escolher pensamentos do alto, pensamento que é bom, pensamento que é nobre. Tudo que for de boa fama, tudo que for excelente para o nome do Senhor, eu posso pensar e devo pensar naquilo ali. Então, precisamos entender e levar todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Lá tem como base, esse texto aqui é 2 Coríntios 10, 5. Depois você lê aí em casa. Então, quando vier aquele pensamento, você não vai conseguir. Você declara o quê? Em Cristo eu posso todas as coisas. É muito parecido esse ponto com o que eu acabei de falar anterior da palavra. Por quê? Porque tudo se resume, gente, a você identificar da onde está vindo esses pensamentos e você refutar ele e questionar com a palavra de Deus. Você vai combater. A Bíblia fala, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele foge. Se você vier com a palavra de Deus, ele foge. O pensamento, vai embora. Mas se você não questiona, se você não vem com a palavra de Deus, ele permanece. Eu costumo dizer que eu não posso proibir um pássaro de sobrevoar a minha cabeça. Ele está voando aqui, está voando, está sobrevoando. Mas se ele pousar e quiser fazer ninho, eu posso tanger. Eu não sou obrigada a deixar ele fazer um ninho. Então pode vir pensamentos em forma de seta sobre a sua mente, sim, em qualquer situação, porque você não tem como. Mas você não é obrigada a ficar. Você não é obrigada a deixar ele fazer morada na sua mente. Você deve tirar ele. Então, aprendemos aqui, entendemos que existem fortalezas mentais que precisam ser quebradas sim. Como é que a gente vai quebrar? Pela palavra de Deus. Entendemos que o diabo ele trabalha com mentiras sutis para paralisar você. A palavra de Deus é a arma mais poderosa que existe. Não adianta você ir com bazuca, não adianta você ir com discussão. Você tem que ir com a palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, derrota as mentiras do inimigo. Ele foge, como eu acabei de falar. E você tem autoridade para rejeitar pensamentos errados. Só você tem essa autoridade. Deus, ele nos deu, gente, o livre-arbítrio. Você é que pode escolher. Eu não posso, por exemplo, eu tenho minha filha tem 15 anos. Eu instruo, eu falo, eu mostro. Mas eu posso tomar o lugar dela e tanger os pensamentos errados? Não, só ela pode fazer isso. Mas como é que ela vai fazer? A partir do momento que ela toma conhecimento do que é certo e o que é errado. Se ela não sabe, ela não começa a ter esse discernimento, essa consciência, ela vai achar que aquilo ali é dela. Como eu vivi anos e anos vivendo achando que tudo que vinha na minha mente era meu. E que eu acredito que muitas mulheres vivem dessa forma. Aí ele dispara gatilhos emocionais em você. Por exemplo, você teve uma situação há 10 anos atrás que você foi traída. E aí você se depara com a situação, aí vem aquela mensagem. Tu lembra que tu fosse traída há 10 anos, estás vendo que ninguém gosta de você, você tá vendo que você é assim, que ninguém gosta, que você não merece, que você é uma rejeitada, que você é uma mal amada. E aí você tá vendo, por isso que ele te traiu, por isso que ele te deixou. Aí você fica, meu Deus, aí você começa a fazer o quê? Pensar nisso. Quando você pensa nisso, você vai sentir o que? Angústia, desespero, dor.
Você vai agir perante aquilo que você está sentindo e você vai ter os resultados daquilo ali. Então, amadas, eu quero trazer para vocês uma clareza, sabe? Que Deus venha sobre a tua mente agora, em nome de Jesus. Que tudo que você pensa, você está trazendo à existência. Então, se você hoje, que é o presente, no presente, eu tenho que pensar em coisas boas. Eu sei que eu não sei do futuro, porque o futuro pertence a Deus. Mas Deus, ele diz, olha para o alvo, olha para frente. O futuro pertence ao Senhor. Esquece das coisas que ficaram para trás. Deus, ele joga no mar do esquecimento o que nós fizemos. Ele esquece, prossegue para o alvo, prossegue para frente. Mas se tu hoje, que é o presente, que é para tu pensar em coisas boas, é o que a gente aprende, visão de futuro. Se você ficar pensando no passado, imagine que hoje no presente, você pensando no passado, está construindo o teu futuro mais do teu passado. Por quê? Você está vivendo um ciclo vicioso emocional. E esse ciclo vicioso emocional, ele vai te paralisar. Então, quer mudar a tua vida? Quer mudar a tua história? Muda os teus pensamentos já. E a mudança, ela tem que ser a partir do momento que você começa a botar na tua mente a palavra de Deus, o que Deus fala sobre qualquer área que você quer mudar. Você vai lá, pega e começa a colocar na tua mente. Precisamos ser intencionais de estudar a palavra de Deus, gente. Precisamos entender qual é a dor que eu estou vivendo, o que é que eu estou passando, o que é que eu preciso amadurecer e crescer. Vai para a palavra de Deus, lá tem tudo, é um manual completo. E você começa a questionar as mentiras do inimigo com a palavra de Deus e a sua vida começa a mudar. Porque Provérbios 23, 7 fala, assim como o homem pensa, assim ele é. Se você pensa que você é derrotada, que você não consegue, que ninguém ama você, que você é uma coitadinha, a sua vida vai ser desse jeito. Mas se você começa a tomar posse, tá lá Salmo 139, que você é amada, você é preciosa, é escolhida, você é eleito, você tem todas as bênçãos, tá tudo liberado, Efésios 1:3, na região celestial para você. Você está sentada com Cristo Jesus. Você começa a tomar posse de quem você é, da sua identidade. Nossa, sua vida ela muda. Você para de enxergar o que você está vendo aqui agora. Você para de viver só nessa mediocridade, nessa zona de conforto desconfortável e parte para a mudança. Eu canso de dizer, quando eu mudo, tudo muda. Para de esperar fora, para de esperar no marido, em filho, em mãe, governo, que mude. Mude você. Mude você a partir do momento que você começa a botar a palavra de Deus para dentro de você. Por isso que ele diz aqui, se você permanecer em mim, em vós, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. A verdadeira libertação é na palavra de Deus. Então, amada, eu quero que você saia hoje dessa live aqui, entendendo que você tem uma batalha sim, mas que a vitória está disponível para você. E começa com o que você acredita. Para hoje e diz, o que é que eu tenho acreditado? O que é que eu tenho acreditado de verdade na minha vida? Eu assisti essa live de Viviane e eu preciso agora entender o que é que eu tenho acreditado. Eu preciso parar agora. E aí você vai para a palavra de Deus. Vê o que é que a palavra de Deus tem falado sobre você. Então, mulher, a sua mente foi criada para ser um lugar de paz, sabedoria, propósito. Não é um campo de destruição. Você não é o teu passado. Você não é as mentiras que te falaram. Mas hoje Deus está te chamando para renovar os teus pensamentos e você tomar posse de verdade. Quem você é. Viver no lugar de mulher, de plenitude, vivendo, entendendo que Deus tem algo brilhante para você. E eu queria deixar que você escrevesse aí. Qual mentira, mediante o que eu estou falando aqui agora, qual mentira que você conseguiu identificar, que você tem ouvido repetidas vezes, que você tem até falado, que você decide agora, a partir de hoje, mudar pela verdade da palavra de Deus? Qual é essa mentira que você vai substituir? Qual é essa mentira que você decide hoje mudar perante a palavra de Deus? Então, já quero te encorajar. Se essa mensagem que eu falei aqui agora, tem 9 minutos de live, se fez sentido ao teu coração, compartilha para alguém, compartilha para uma amiga, compartilha para quem quer que seja, porque eu creio que mulheres serão impactadas, mulheres serão libertas, mulheres terão a mente livre, livre dessas amarras, livre dessas fortalezas, livre dessas mentiras, vão viver a plenitude que Deus nos criou para viver. Eu declaro sobre a sua vida, mulher, que você vai viver de verdade quem Deus te criou para ser. Não as mentiras do que você viveu,
não as mentiras do que Satanás colocou na sua mente desde a sua infância, desde as dores que você viveu quando era criança ainda. Você hoje é mulher, você pode ressignificar, você pode escolher e mudar, renovar pela palavra de Deus. Não é qualquer voz que você vai ouvir, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus é libertadora. E eu digo a vocês com propriedade, porque eu vivi em cativeiro. Eu vivi anos e anos com mentira na minha mente. Mas hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei a mulher que Deus me criou para ser. E eu não aceito mentiras do inimigo e nem de ninguém que venha falar. Porque eu sei a minha identidade, eu sei onde eu estou assentada. E eu sei o que Deus separou para mim. E se Ele tem um plano maravilhoso para mim, tem para você também. Agora cabe a cada uma de nós tomarmos posse. Porque Ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar a mudar. Você que precisa mudar. Transformar a sua mente pela renovação de tudo que está aí, ó, todo entulho, toda a fortaleza, pela palavra de Deus. E você vai viver o extraordinário. Então eu queria deixar aqui 2 minutinhos. Se alguém quer fazer alguma pergunta, se você quer perguntar algo, quer dizer algo, vou deixar 2 minutinhos para que você possa me perguntar. Glória a Deus, é isso aí, Adriana. A verdade é a verdade pura. A palavra de Deus é a verdade que transforma. Mais uma vez, mostrando para vocês aqui, ó. Esse é o livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. Se você quiser, compra este livro. Ele é o melhor. Eu posso dizer a você que eu já li vários livros. Para mim, até hoje, foi o melhor livro, tirando a Bíblia. O melhor livro de transformação. Porque aqui transforma você o lado emocional e o lado também espiritual. Porque está tudo atrelado. Porque somos espírito, alma e corpo. Então, amadas, eu quero deixar para vocês essa live que vai transformar. Se você puder, escuta de novo. Entenda que você está numa batalha. E essa batalha não é fora, é dentro. Olha para dentro de você. Olha para você. Para de olhar para as pessoas. Para de olhar, culpar outras pessoas pela tua dor. Pode ter até tido pessoas que realmente colaboraram para essa dor que você está vivendo hoje, que você está amarrada a situações. Mas hoje Deus te chama para você olhar para Ele, para você olhar para o alto, para você entender o que está dentro de você e ser liberta dessas fortalezas, dessas mentiras. Só você. Sabe uma prisão, quando ela está fechada e a chave está aqui, ó, do lado de fora, basta você botar a mão, você pega a chave e abre, é a sua situação. Não sei qual a vida que você viveu até hoje, mas hoje Deus te chama para a libertação. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja livre, mulher. Seja livre dessas mentiras que o inimigo colocou na sua vida. E amanhã teremos outra live dando continuidade. O tema amanhã é, só para você ficar entendendo aqui, ó, uma necessidade vital. Amanhã vamos trabalhar esse capítulo, só que amanhã eu vou ter que fazer na parte da manhã a live. A live vai ser às 10 horas da manhã, porque na parte da tarde eu vou fazer uma palestra. Eu não vou poder estar aqui com vocês. E na quinta não vou poder ter, porque eu vou trabalhar o dia todo, mas na sexta teremos de novo, tá bom? Então, o máximo que eu puder transbordar, ajudar. Se tiver alguém aqui que depois queira falar comigo, perguntar algo que não quis se expor aqui, manda um direct. Eu sabendo, eu vou te responder. Eu tô aqui para servir, tô aqui para ajudar. Eu quero ver o máximo de mulheres sendo transformadas, libertas em nome de Jesus. Tá bom, amadas? Então eu deixo para vocês. Espero que vocês amanhã estejam aqui comigo. Se você aí não puder, mas depois assiste, vai estar sendo colocado lá. E também eu vou jogar essas lives depois para meu canal no YouTube, que está lá no link da minha bio. Se você quiser, tem alguns vídeos lá, mas eu estou começando a movimentar agora porque é uma ordenança do Senhor. Então eu espero que essa live tenha sido enriquecedora para você, tenha destravado, tenha trazido clareza para você e que você tome posse de quem você é em Deus. E que o Senhor te abençoe poderosamente, mulher. Que você, a partir de hoje, não é mais a mesma mulher. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Bye, bye. Tchau, tchau, meninas.